Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa nossa jornada de sabedoria, de autoconhecimento, de autoanálise, de psicoeducação. O grande objetivo aqui, a minha missão, é te auxiliar a se desenvolver, a ser mais feliz, a crescer, a se conhecer muito mais, a ter uma vida mais rica, mais cheia de significado. Para quem não me conhece, eu sou Francisco Júnior, sou psicólogo, eu trabalho com a transteorização. O que significa isso? Transteorização. Eu entendo que o ser humano é um ser complexo, que uma abordagem psicológica, filosófica, científica só não é capaz de explicar a dimensão do ser humano, a complexidade que é o ser humano. Então requer buscarmos nos mais diferentes tipos de abordagens psicológicas, filosóficas, espirituais, científicas, para compreender o que é o ser humano. A minha abordagem específica é a psicologia transpessoal, a psicologia psicossomática, para entender psicossomática é aquilo que você adoece o seu corpo por meio das suas emoções, dos seus pensamentos, aquilo que não foi expressado você acaba somatizando no corpo. A transpessoal envolve o conhecimento das outras abordagens psicológicas e acrescenta o nível espiritual que existe dentro do ser humano. Então a gente olha para esse aspecto espiritual também. Eu trabalho muito com a terapia do esquema, que envolve a compreensão de problemas que você traz da infância e que foi formando em você um modo de ser, esquemas desadaptativos, formas de enxergar a vida e de se comportar, que na infância fez sentido para você, mas que hoje são desadaptativos, ou seja, que não te fortalecem. Então trabalho trazendo à tona esquemas que sejam mais saudáveis, principalmente o adulto saudável, para que você tenha maturidade, sabedoria para lidar com as questões da vida. Mas principalmente, o meu foco principal é trazer sabedoria, é fazer com que a sabedoria cresça dentro de você. Então eu planto sementes de sabedoria na consciência, no inconsciente das pessoas para que elas possam crescer. Eu penso que com sabedoria você consegue lidar com as dificuldades da vida com muito mais tranquilidade. Com sabedoria você consegue se autoconhecer, com sabedoria você consegue criar, construir um ser humano melhor e um mundo melhor. Por isso que eu trabalho com sabedoria. Eu sou criador do curso Sabedoria Existencial. Sabedoria, a sabedoria já diz, é a capacidade de se conhecer, de entender o mundo, de pensar sobre a vida, e existencial. Existencial que é para entender a existência como um todo, para que você tenha sabedoria para existir, para viver de forma sábia, de forma serena, de forma inteligente, criando paz, criando harmonia no mundo, criando forças, criando aspectos benéficos para si e para o mundo. Eu penso que, como ser humano, como psicólogo, como educador, como professor, como filósofo, o papel do psicólogo, do educador, do líder é ajudar os outros e a si próprio a ser. Então eu trabalho com a dimensão do ser, te ajudar a aprender a ser humano mais livre, um ser humano mais equilibrado, um ser humano mais saudável, um ser humano com mais sabedoria, a trabalhar as questões do ser. Então nessa jornada de sabedoria, de autoanálise, de autoconhecimento, nós vamos trabalhar a sua dimensão do ser, para te ajudar a aprender a ser mais sábio, mais saudável, aprender a se conhecer, aprender a existir. Nós também vamos trabalhar as questões relacionais, que é para que você aprenda a conviver com outras pessoas. Não basta você ser, você precisa aprender a conviver. Se você quer ter crescimento, você quer ter sucesso, você quer ter paz, você precisa aprender a conviver. Conviver consigo mesmo. Por isso que uma das primeiras lições que eu ensino é: quem é você? Porque você está com você o tempo inteiro. Você vai estar ao seu lado 24 horas por dia. Por isso, vocês que estão no grupo e vão receber as minhas perguntas de sabedoria, eu peço que vocês procurem explorar o máximo quem é você.
respondendo a essas perguntas. O que você gosta, o que você não gosta? Quem é você? Comece a se relacionar com você, porque eu, Francisco, estou com você aqui, mas você está com você o tempo inteiro. Você está com você na tristeza, você está com você na alegria, você está com você quando alguém morre, você está com você quando alguém nasce, você está com você quando você é promovido, você está com você quando você é mandado embora, na doença, na saúde. Você, a sua alma, a sua essência está com você em todos os momentos. Eu, Francisco, seus pais, seus irmãos, seus amigos, outras pessoas estão com você em determinados momentos da sua vida, mas você, a sua essência está com você o tempo inteiro. Então você precisa aprender a se relacionar com você. Quando você se relaciona bem com você, quando você resolve os seus conflitos internos, você consegue se relacionar com os outros de forma muito mais sábia. Então é importante que você aprenda a se relacionar com você mesmo, e essa jornada de sabedoria e de autoanálise vai te ajudar a se relacionar melhor com você mesmo. Você vai aprender, esse é o papel do psicólogo, do líder, do filósofo, do professor, a te ajudar a você aprender a ser uma pessoa produtiva. Não basta você ser, você precisa aprender a conviver consigo mesmo e com os outros, e você também precisa aprender a ser alguém produtivo na sua própria vida e no mundo. Contribuir para um mundo melhor, contribuir na solução de problemas, contribuir na resolução das dificuldades, das adversidades da vida. Então vou te ajudar a te instruir a construir esse ser produtivo. E também te ajudar a desenvolver o seu aspecto cognitivo. Você precisa aprender a se conhecer, a conhecer o mundo, aprender a pensar. Então, um bom psicólogo, um bom educador, um bom líder, inclusive você que é psicólogo, que é professor, que é algum líder, que tem uma função importante de educar alguém, de auxiliar alguém, você precisa trabalhar nessas 4 dimensões. Ajudar as pessoas a serem pessoas melhores, a se conhecerem, aprender a se relacionar com outros, aprender a produzir coisas de valor no mundo e aprenderem a conhecer, a pensar, a analisar. E nós vamos fazer esse nosso estudo de autoconhecimento, de sabedoria, de autoanálise, na perspectiva da transteorização, nas mais diferentes teorias, e principalmente pela via da psicologia transpessoal. Então, dentro dessa psicologia transpessoal, nós iremos analisar 4 aspectos, que é o aspecto da somática, a parte orgânica. Existe um corpo, existe uma questão orgânica, hormonal que te influencia. Então você precisa aprender a se auto-observar, a se autoanalisar pelo corpo físico, pelas questões orgânicas. Quando você come determinada comida, como é que você se sente? Mais leve, mais pesado? Como é que você respira? Como é que você se posiciona? Qual é a sua postura corporal? Isso tudo influencia. As suas emoções influenciam na sua vida. Questões de doenças, enfim, tudo isso faz parte de quem você é. Você precisa se conhecer nesse aspecto, na parte somática. Nós também vamos te analisar e te ajudar a pensar, a se perceber no aspecto psíquico. Existe um ser que pensa, existe um aspecto mental. Os seus pensamentos fazem com que você se sinta mais feliz, mais harmonioso, ou os seus pensamentos fazem com que você se sinta mais depressivo, mais ansioso, mais inseguro, com baixa autoestima. Os seus pensamentos te ajudam a gostar de si mesmo ou a se detestar. Então é importante a gente trabalhar esse aspecto cognitivo, o aspecto mental. Quais são as crenças que te limitam? Quais são as crenças que te levam para mais na vida? É isso que eu trabalho numa terapia, é isso que eu trabalho numa mentoria, é isso que eu ensino nos meus cursos. É importante analisar esse aspecto mental. O terceiro nível que nós vamos trabalhar é o nível da noética, que é cada ser humano tem uma alma. Então aqui eu levo em consideração o aspecto espiritual. Você tem uma centelha divina, uma alma, uma consciência que é espiritual. Então existe um aspecto espiritual em você e a gente também precisa olhar para esse ser espiritual.
trabalhar e ajudar a trazer à tona as potencialidades desse ser espiritual. E a quarta forma que nós olhamos é a pneumática, que é que você é uma energia fundamental, um espírito divino, que está conectado com isso que criou tudo, que algumas pessoas chamam de Deus, de cosmos, de Dharma, a consciência que criou o mundo, a consciência que criou tudo. Então nós trabalhamos com essa percepção dessa consciência que criou tudo, com esse Dharma, com essa consciência divina. A gente vai trabalhar com isso. Isso é importante para a construção de um ser humano mais equilibrado, mais feliz, mais harmonioso. Nós vamos estudar essas dimensões. Nós vamos estudar essas dimensões a partir de alguns psicólogos importantes, como William James, Abraham Maslow, a psicóloga Vera Saldanha, e entre outros tantos pessoas importantes que constroem esse aspecto do ser humano. Então, para William James, por exemplo, existem diferentes estados de consciência. Isso não só William, mas no próprio budismo se fala desses estados diferentes de consciência, o próprio cristianismo. Existem níveis diferentes de consciência. Existe uma consciência mais limitada, existem aquelas pessoas que têm uma consciência espiritual mais presente, e a gente precisa entender que cada um de nós estamos em um nível de consciência. Alguns mais despertos, outros não tão despertos assim, mas que todos nós temos níveis de consciências diferentes. E você precisa analisar esses níveis. Você sabia quando você está com raiva, você está num nível, no estado mental? Quando você está em paz, você está num outro estado mental. E você cria o estado mental de paz e o estado mental de raiva. Você cria. Quando você trabalha com a consciência, quando você começa a se perceber, a se conhecer, a entender que você é um criador das suas emoções, dos seus sentimentos, que você controla os seus pensamentos, que você controla o seu corpo, você consegue começar a viver estados emocionais mais equilibrados, a tomar consciência do ser, como a gente começou falando, a se relacionar melhor consigo mesmo, com o mundo. Você aprende a fazer inclusive por si mesmo, aquilo que te faz se sentir melhor, mais presente, mais realizado. Você aprende a conhecer, a se conhecer, a conhecer o mundo, a conhecer os diferentes níveis de consciências e assim sucessivamente. Principalmente dentro de cada ser humano existe um manancial de possibilidades. Existem inimagináveis potencialidades para te ajudar a evoluir. E a gente precisa despertar essas potencialidades. Isso é o que dizia o próprio William James, psicólogo, muito importante. Outro psicólogo importante, que é o Jacob Levi Moreno, um dos criadores do psicodrama, ele diz que existe uma natureza religiosa no homem, uma natureza espiritual, do sagrado, do divino, e considerar essa natureza, ou seja, algo instinto dentro de nós, buscar o sagrado, buscar o divino. E nós considerarmos essa religiosidade natural, esse aspecto sagrado dentro do ser humano, que existe de forma natural, se nós desconsiderarmos esse aspecto dentro dos seres humanos, é a mesma coisa que tirar deles as possibilidades de cura, tirar as possibilidades de crescimento. Então, muitos psicólogos não trabalham com esse aspecto espiritual. Eu levo em consideração. Eu nunca falo de nenhuma religião específica, no sentido de, você tem que seguir tal ou tal religião. Mas se você tem uma espiritualidade, eu reforço isso em você. Se você não tem nenhuma espiritualidade, você não segue nenhuma crença religiosa, mas você é como Spinoza, por exemplo, que acreditava que Deus, que o sagrado está em tudo, está na natureza, está nas plantas, está nos animais, eu incentivo você a explorar esse aspecto do sagrado dentro de você. Essa jornada vai ser profunda. Nós vamos mexer em aspectos muito importantes para trazer à tona o que existe de melhor dentro de você. Freud e outros pensadores na psicanálise e da psicologia se detiveram e ainda se detêm principalmente no que se refere à miséria humana,
aos aspectos de sofrimento humano, o que é muito importante. É como eu digo, você não tem como fazer uma cirurgia, passar um medicamento para alguém que está doente se você não entender a doença dessa pessoa, se você não entender o que ela precisa. Então a gente precisa entender o que não é saudável, aquilo que é doente, para poder dar o remédio certo, para poder ajudar a pessoa a se curar. No entanto, é necessário também nós fazermos um estudo dos aspectos saudáveis do ser humano. Isso é o que a psicologia transpessoal faz. Isso é o que a psicologia positiva faz. É analisar o que existe de mais saudável no ser humano. Porque assim como existem as forças, os impulsos de sofrimento, de dor, de tristeza, de doenças, existem potencialidades, possibilidades dentro de você que são de cura, que são saudáveis, que são harmoniosos, que são de paz, que são de iluminação espiritual. E a gente precisa estudar isto com profundidade, com psicologia, sem uma questão religiosa, no sentido de ficar cheio de misticismos, mas estudar esse aspecto do saudável, do sagrado, de forma intelectual, sem ficar preso a misticismos. Por exemplo, você não vai ver eu passando diquinhas de assoprar canela todo dia 1º do mês para você ficar rico. Não é isso a espiritualidade ao que eu me refiro, ao aspecto espiritual ao que eu me refiro. É que existem potencialidades dentro de você de paz interior profunda, de conhecimentos internos profundos, de criatividade, a capacidade de ser criativo para resolver problemas, para contribuir com o mundo, para pensar, para existir de forma mais saudável. É mais voltado para esses aspectos da consciência que nós vamos trabalhar. Eu não me detenho a religiões. Falo de alguns conceitos espirituais, mas não foco em religiões. Eu não trabalho nesse sentido, e sim nos aspectos instintivos do homem. Existe o instinto de destruição e existe o instinto de vida, que é buscar crescer, se desenvolver, se potencializar, e existe o instinto de transcender a si mesmo. São aquelas pessoas que querem deixar um legado, contribuir com um mundo melhor, que pensam para além das suas próprias dores, do seu próprio egoísmo. E elas pensam de forma a contemplar e beneficiar a vida de outras pessoas, como fazia Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Buda, Jesus e tantas outras pessoas. Isso não é coisa simplesmente de pessoas religiosas. Seres humanos comuns, que não têm religião, ajudam outros seres humanos e contribuem com um mundo melhor, como foi o próprio Lincoln, presidente dos Estados Unidos, e tantos outros. Então isso é importante a gente ter essa clareza. Estudar os aspectos saudáveis de você. Estudar a riqueza que dá valor à vida, aquilo que torna a vida mais rica, mais bela. Então eu pretendo nessa jornada principalmente estudar esses aspectos mais saudáveis. É óbvio que não dá para a gente se aprofundar tanto nisso, em todos os sentidos, por isso que eu indico sempre que você faça terapia, pode ser comigo ou com outra pessoa, que você faça uma mentoria, ou que mais para frente, em um outro momento, você possa fazer, quando eu estiver lançando, quem sabe, você fazer o meu curso Sabedoria Existencial, para se conhecer cada vez mais. Ou ler esses autores que eu estou trazendo para você, para que você possa se desenvolver muito mais. Um livro importante que eu te indico, para você estudar o que eu estou trazendo, é esse aqui, ó, da Vera Saldanha, Psicologia Transpessoal. Uma abordagem integrativa, um conhecimento emergente em psicologia da consciência. Um livro extraordinário para você explorar ainda mais, se conhecer como ser humano. Abraham Maslow, por exemplo, um grande psicólogo, ele dizia o seguinte: o homem é um ser com poderes e capacidades adormecidas, que estão inibidas. E eu concordo com ele. Todos nós temos capacidades, potencialidades, níveis de consciências que ainda não foram acordados, que ainda estão adormecidos. E esse é o meu trabalho. Eu não quero aqui ficar focando no que existe de doentio em você, de ruim em você. Eu quero te ajudar a se construir, a trazer à tona, a ativar, a te ajudar a colocar em prática essas potencialidades que estão adormecidas,
para que você possa ser mais integrado, mais corajoso, mais corajosa, mais sábio, mais harmonioso, mais amoroso, mais amigo, mais saudável. Trazer à tona essas potencialidades adormecidas. É isso que eu me proponho a te ajudar a fazer nessa jornada. O Maslow também diz que nós adoecemos não só por termos aspectos patológicos, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, as neuroses. Nós não adoecemos só por causa desses aspectos, mas nós adoecemos também por bloquearmos elementos saudáveis. Isso eu posso te afirmar. Eu, quando tinha vergonha de demonstrar as virtudes, o meu amor pelo ser humano, a minha coragem, a minha criatividade, a minha bondade, quando eu tinha vergonha de demonstrar isso, quando eu tinha vergonha de explorar esse lado meu, de trazer isso à tona, eu vivia ansioso, eu vivia depressivo, eu vivia triste, sem acreditar na vida. Então, quando eu comecei a ter coragem de demonstrar a minha bondade, de viver a sabedoria, de viver o amor, de viver as virtudes, os valores do ser, os valores da alma, os valores da essência espiritual. Quando eu comecei a trazer isso à tona, eu comecei a me sentir em paz. Hoje eu vivo numa paz interior, parece que eu estou gozando, às vezes, de tão gostoso que é. É uma sensação de paz, de tranquilidade, de serenidade. Isso é possível para todos nós. Mas você precisa se conhecer. Lembra das 4 dimensões? Trabalhar o ser, a capacidade de ser, de se relacionar com você e com os outros, de ser produtivo na sua vida e na dos outros, e se conhecer, e produzir conhecimentos, e conhecer o mundo, conhecer a si mesmo. Ninguém se constrói sem trabalhar essas 4 versões. Então é preciso se trabalhar para você crescer, ok? E se você bloqueia o seu lado saudável, ou seja, se você bloqueia um ato de afetividade, de bondade, de coragem, você começa a se matar por dentro. E às vezes você é saudável, você não tem nenhuma patologia. Mas o simples fato de você estar bloqueando os seus aspectos saudáveis, a sua coragem, a sua bondade, a sua paz, o seu senso de justiça, por medo da opinião alheia, por outras pessoas não compreenderem o que você está falando. O fato de você se bloquear de trazer à tona os seus aspectos saudáveis faz com que você adoeça. Então aqui eu quero te instigar a trazer à tona o que há de mais saudável em você, porque isso também faz parte do teu instinto de ser humano. Isso é instintivo, isso faz parte das nossas necessidades essenciais como seres humanos. Nós vamos falar muito mais a respeito disso nas próximas aulas. Bom, se não manifestamos nossas potencialidades, a consequência é que nos tornamos neuróticos, doentes. E isso aconteceu comigo, como eu falei com vocês. Pelo fato de eu não mostrar as minhas potencialidades, eu comecei a adoecer. Comecei a ficar depressivo, comecei a ficar ansioso. E quando eu tive coragem de demonstrar esse meu lado saudável, e ter coragem não foi algo que eu construí sozinho. Eu busquei dentro de religiões trabalhar minha sabedoria, eu busquei fazer terapia, eu busquei fazer teatro, eu busquei fazer cursos de oratória, de dança, eu busquei participar de grupos de estudo, como a Nova Acrópole, por exemplo. Então, dentro de toda essa jornada que eu fiz, eu comecei a conseguir ter coragem, despertei o meu motor interno para colocar em ação o meu aspecto saudável, para expressar a minha criatividade, expressar as minhas emoções, expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. E eu comecei a me sentir mais integrado, a me sentir mais vivo, participando da existência, fazendo diferença no mundo. Isso me trouxe uma sensação de estar vivo, de estar presente. Me tornou mais saudável. O que mudou? Eu comecei a expressar o que já existe dentro de mim de potencialidades, de capacidades, e outras eu fui desenvolvendo na jornada. Como a oratória, por exemplo, eu fui desenvolvendo o meu nível intelectual,
eu fui desenvolvendo, eu fui aprendendo com outras pessoas, com os livros, eu fui me construindo. Então você também precisa se construir. E isso aqui, essa jornada, é uma forma de te ajudar a se construir. Se você faz alguma mentoria comigo, alguma terapia, é outra forma de te ajudar a se construir. Cada forma, uma forma mais profunda, isso vai de cada um. Comecei a ficar sem esperança, a ficar meio depressivo quando eu não colocava essas potencialidades. Então, o fato de eu conseguir trazer à tona os meus potenciais espirituais que estavam inibidos, que estavam adormecidos, quando eu comecei a falar as verdades que existiam dentro de mim, eu comecei a florescer, eu comecei a me sentir mais vivo. E é isso que eu te convido a fazer, a trazer à tona as verdades espirituais, as verdades cognitivas que estão dentro de você. Mesmo que de início elas possam parecer patológicas. Quando você se expressa, você pode fazer isso numa terapia, para um líder espiritual, sem ser julgado, principalmente para pessoas que não te julguem. Quando você se expressa, você começa a criar um espaço dentro de você para trazer à tona o novo. E isso vai te curando. Isso vai despertando outras potencialidades. Isso vai fazendo com que você se enxergue, com que você se relacione com as suas fantasias, com as suas loucuras, com as suas viagens e também com aquilo que há de mais saudável dentro de você. A capacidade de nos expressarmos, seja escrevendo, seja falando, é essencial. Por isso que eu peço que vocês me respondam, me enviem suas questões no meu privado, para que eu possa interagir com você e nessa medida que nós interagimos, você vai se construindo. Eu também me construo, porque na medida que eu tenho que ensinar algo para alguém, pontuar algo para alguém, eu também estou trazendo a minha potencialidade à tona. De como falar, do que falar. Se você não entendeu, eu tenho que me forçar para fazer de um jeito diferente, usar minha criatividade para te auxiliar de diferentes formas. Então, para crescer, eu busquei ajuda. Na terapia, na psicologia, no teatro, na espiritualidade, na Nova Acrópole e em tantos outros lugares, na filosofia. E isso fez com que eu conseguisse me sentir vivo novamente. É isso que eu te aconselho, busque essa ajuda. Você já deu o primeiro passo, você está aqui fazendo essa jornada, então faça com empenho. Mas se essa jornada não for o bastante, então faça terapia. Pode ser comigo, pode ser com outra pessoa. Faça mentorias. Mas se aprofunde, busque ajuda para trazer à tona o que há de melhor em você, para despertar as suas potencialidades. Eu espero verdadeiramente que nesse curto intervalo de tempo eu consiga te ajudar a despertar partes dessas suas potencialidades, porque essas potencialidades não são despertadas só com 21 dias ou quando você fizer o meu curso Sabedoria Existencial ou outros cursos ou terapia comigo. Essas potencialidades, essas capacidades, elas vão despertando a vida inteira. A vida inteira. Tem capacidades que você desperta sim, outras que levam mais tempo. Um exemplo, um ser que chega no nível de um Buda, de um Nelson Mandela, de um Jesus Cristo, requer um nível de autoconhecimento, de iluminação espiritual, de expansão de consciência muito grande. Então, se chegar a grandes capacidades intelectuais não é da noite para o dia. É um passo a passo, você vai se construindo na jornada, mas você precisa saber para onde você está se direcionando. E eu encontrei meu caminho, eu encontrei o meu propósito, eu encontrei o meu objetivo, a minha missão de vida, que é levar sabedoria para a vida de outras pessoas, que é fazer a sabedoria florescer no mundo, florescer na sua vida, na tua consciência, no teu coração, no teu corpo. Isso naturalmente faz com que nós juntos construamos um mundo melhor, que nós juntos nos tornemos seres humanos melhores, mais pacíficos, mais verdadeiros, mais felizes, mais entusiasmados com a existência, mais saudáveis. Nós podemos construir coisas diferentes, coisas melhores. E esse é o meu propósito. É aqui que eu quero te ajudar. A que você se construa como ser.
que você traga à tona os aspectos da sua alma que estão adormecidos. É tanto que vocês que estão dentro do grupo, vocês viram que eu coloquei lá a minha missão. Despertar o que há de humano e sagrado dentro de você. Trazer à tona suas potencialidades. Então espero que você esteja gostando, que você reflita sobre isso que foi falado até esse momento. Faça o exercício proposto, responda aquelas perguntas, reflita sobre isso e nos próximos desafios nós iremos crescer e expandir cada vez mais essa percepção. Um grande abraço, gratidão e que a sabedoria floresça na sua vida.